Então vamos para o primeiro capítulo que vamos ler, né? Começando pelas cartas de São João, tá? Lá no final da palavra mesmo, se você puder estar com sua Bíblia é o melhor. Você ir seguindo, acompanhando, né? Grifando, se você achar alguma parte importante, você grifa com a caneta. A Bíblia é para isso mesmo, tá, gente? A gente pode grifar, e isso aí é muito importante, tá? Até o segmento, né? Que o Monsenhor Jonas, que é o livrinho que eu falei, Bíblia no meu dia a dia, ele indica. Até se você puder comprar esse livrinho também vai ser muito bom para você ir ler, tem uma introdução ali, né? Eu já fiz esse cronograma inteiro da palavra, já li toda a palavra usando esse cronograma que a gente vai usar no Monsenhor Jonas, mas eu já tinha iniciado de novo, para me ler novamente. Já estava no terceiro livro, só que aí tive essa inspiração de ler aqui com vocês, né? Para mais gente aprofundar. E aí estou começando de novo. Começa aqui pelas cartas de São João, para a gente poder ler juntos. Não só ler, mas aprofundar, refletir, né? Então, se você puder comprar esse livrinho também é baratinho, acho que uns 15 reais. Bíblia no meu dia a dia. Monsenhor Jonas, lá da Canção Nova, né? E pega a tua Bíblia também, uma caneta para você ir grifando algumas partes. Então ele indica isso, né, o Monsenhor Jonas, de você ir grifando as primícias eternas, que é aquilo que não muda. O que é primícia eterna? Por exemplo, aqui no início, porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. Isso é uma primícia eterna, é algo que não muda, né? Nunca vai mudar, é uma primícia, né? E aí tem as ordens, né? Que é aquilo que a palavra está ordenando, né? Por exemplo, ó, filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. É um exemplo de ordem. Então vai ter sempre a ordem, as primícias eternas e as promessas de Deus, que são muito importantes. Deus, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Isso é uma promessa, né? Então aqui vai ter sempre as promessas, as primícias e as ordens que Deus nos dá. E isso é muito importante a gente ter, igual a minha palavra aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês a minha Bíblia. Ela está toda, vai dar para ver, toda riscada, toda grifada, né? Com as promessas, com as primícias, com as ordens, né? Como eu já fiz ela toda, né? Então eu fui grifando, né? O que é primícia, o que é ordem, o que é promessa, né? Então vamos lá, ó. Hoje a gente vai ler o capítulo 1 e 2. Vamos fazer 2 capítulos hoje, porque é seguido aqui, né? É pequeno um e o 2 ele é segmento do 1. Então a gente vai fazer o 1 e o 2. Geralmente vai ser um capítulo só por dia, tá? É o que ele indica no livrinho. Mas aqui a gente vai fazer 2 porque tá bem curto aqui um e é continuidade, né? O 2. Então a gente faz para ter essa sequência. E amanhã a gente volta pro 3. Então vamos juntos, minha gente. Ó, vai acompanhando, abre o teu coração, presta atenção. E eu vou ir lendo, vou fazendo algumas pausas durante a leitura mesmo. E vou refletindo sobre aquela parte ali que eu achar interessante. Eu achar interessante fazer uma reflexão para a gente entender melhor. E é assim que a gente vai ir fazendo. E você pode dar sua sugestão também, mandar aqui nos comentários, né? O que você acha que a gente pode fazer diferente, se você está compreendendo, né? Se ficou alguma dúvida, depois eu posso ler os comentários e te responder, tá? Pode ficar à vontade. Pode ir lá no Instagram, me chamar lá no direct, Diogo Piorra 1, para quem não me segue. Vai ser um prazer. Isso aqui é pra gente aprofundar, entender melhor da palavra. O que eu não souber, eu vou buscar saber para te orientar. O intuito é esse, a gente compreender mais sobre o livro da vida, né? Então vamos lá, ó. Primeira epístola de São João. Introdução aqui, ó. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos têm apalpado no tocante ao verbo da vida. Porque a vida se manifestou e nós a temos visto. Damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, que estava no Pai e que se nos manifestou. Aqui ele está falando de Jesus, né? O verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Cristo, né? A vida eterna que se manifestou para nós através de Jesus. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. Tá vendo a importância da palavra? Isso aqui foi gente, pessoas que estiveram com Jesus. Pessoas que viram Jesus, que apalparam, né, como ele fala aqui, que tiveram contato visual, que abraçaram, que viveram os momentos. Eles nos escreveu isso, para que a nossa alegria seja completa, para que possamos compreender o mistério de Deus para nós. Então a palavra já começa nos falando isso, que eles nos escreveram isso para que nós possamos entender melhor.
como foi essa experiência da passagem de Jesus aqui na Terra como ser humano. E hoje ele ainda está no meio de nós, né? Mas, minha gente, isso aqui são pessoas que estiveram com o nosso rei, com o nosso mestre. E elas escreveram. Então isso é muito importante a gente ler, para a gente entender, compreender como que era, como que foi, como que Jesus agia, como que ele se manifestou, o que que ele falou, o que que ele tem de projeto para nós. É muito importante você mergulhar na palavra. Muito importante. Continuando. Deus é luz. Nova que dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se dizemos ter comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não seguimos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele mesmo está na luz, temos comunhão recíproca uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós precisamos andar na luz, para que nós possamos ser luz e para que o sangue de Jesus nos purifique. Vem dizer a palavra. Nós não devemos e não podemos andar nas trevas, né? Muitas vezes, sim, a gente erra, a gente busca coisas que não devia. Mas nós devemos sempre voltar para a luz, buscar a luz e deixar que o sangue de Jesus nos purifique do pecado. Essa instrução da palavra para nós, de João, né? E dando continuidade. Fuga do pecado é o título, né? Tem uns títulos aqui que a gente lê essas partes e tem os títulos para cada parte, né? Que tem aqui na palavra, né? Que isso aqui tá tudo dentro do capítulo que a gente vai ler, né? Ainda estamos no 1, estamos no 1. Fuga do pecado. Se dizemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo, para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso. Só declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós temos que nos reconhecer como pecadores. Erramos, como eu falei, reconhece, sou fraco, sou pecador, miserável, pede perdão, confessa, começa de novo. Continuando, filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Está vendo? Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres e salvos. Vem dizer a palavra. Jesus se entregou em sacrifício por amor a nós. Nós devemos buscar essa misericórdia de Deus, esse intercessor, quando nós erramos. E não ficar nos culpando, nos condenando. Tem gente que erra, peca, fica se culpando, se condenando e vai pecando cada vez mais, porque eu não sou merecedor e eu devo me afastar da presença de Deus, e fica aquela voz te acusando. Não é Deus te acusando, Deus não aponta o dedo. Você entendeu? Então você precisa rapidamente se arrepender, errou, se arrepende, busca confissão, busca começar de novo, e isso quantas vezes for preciso, minha gente. Até a gente chegar até Deus, com a graça dele, nós vamos conseguir chegar lá no céu. Nós vamos ter que ir passando por essas fases de cair, de levantar, de buscar renunciar cada vez mais, de buscar força, mas errou, se arrepende, confessa, começa de novo. Não fica caído, não fica se culpando, não fica se condenando. Não deixa essa voz do acusador ficar te acusando. Mergulha na misericórdia. Aqui a palavra está nos falando que nós temos um intercessor junto do Pai, que é Jesus, que morreu, que pagou o preço por nós. Nós precisamos buscar essa misericórdia. E precisamos lembrar que nós precisamos perdoar o nosso irmão também, para a gente ser perdoado. Tá bom? Continuando. Eis, aqui já está no capítulo 2, ó. Eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve também viver como ele viveu. Caríssimos, não vos escrevo nenhum mandamento novo, mas sim um mandamento antigo, que recebestes desde o princípio. Esse mandamento antigo é a palavra que acabeis de ouvir. Todavia, eu vos escrevo agora um mandamento novo, verdadeiramente novo, nele como em vós, porque as trevas passam e já resplandecem a verdadeira luz. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, jaz ainda nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz e não se expõe a tropeçar. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, sem saber para onde dirige os passos. As trevas cegaram os seus olhos. Minha gente, a palavra está nos dizendo que nós precisamos andar nos mandamentos. Que quem conhece a Deus, que quem conhece a sua palavra, guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos é nos guardar, é nos proteger do mal, é nos mergulhar
na confiança de que o céu é a nossa recompensa. Os mandamentos são para nos instruir a não perder aquilo que já é nosso, como eu já disse, né? E o mandamento novo que ele está falando aqui é o que Jesus nos deu, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Quem não ama o seu irmão, quem odeia o seu irmão, ainda jaz nas trevas. Vem dizer a palavra, nós precisamos ter esse amor para com o próximo, para conosco também. E precisamos estar dispostos a perdoar sempre os nossos irmãos. Sempre, sempre, todo momento, toda hora, todo instante. Porque nós precisamos do perdão de Deus a toda hora, todo momento, todo instante. Então nós devemos, sim, perdoar também os nossos irmãos. E buscar viver os seus mandamentos. Como eu falei, errou, caiu, não conseguiu, volta, reconcilia, começa de novo. Mas esses mandamentos são luz para a nossa vida. E são também uma forma de a gente demonstrar o amor por Deus. Obedecer a instrução dele. Nós não somos obrigados. Ele não obriga ninguém a viver nada. Mas ele instrui, ele direciona por amor. Para que nós não possamos cair, errar, pecar e ir para a perdição eterna. Ele não quer isso para nenhum de seus filhos. Por isso ele deixou os mandamentos, a instrução para nós, a palavra, né? Continuando, filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Olha a força dos jovens, a força dos pais que conhecem desde o princípio para instruir os seus filhos. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Concupiscência do mundo com as suas vontades e seus desejos passa. Mas quem permanece e cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Porque a palavra de Deus, ela não passa. Deus é o único que não passa, né, minha gente? Tudo vai passar. Tudo nesse mundo. Por isso nós precisamos permanecer, cumprir a vontade dele para a gente permanecer eternamente. Não passar junto com as coisas do mundo. É isso que ele está nos falando. Se a gente mergulha no mundo, vive as coisas do mundo, esquece de Deus, esquece do que é eterno, chega um momento que isso vai findar, vai acabar, a gente passa junto com isso. E não vive o que é eterno, que é o que Deus quer para nós. Continuando. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anticristo vem. Eis que já há muitos anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre vós, mas não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Vós, porém, tendes a unção dos santos e sabei todas as coisas. Não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. Todo aquele que proclama o Filho tem também o Pai. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Se permanecer em vós o que ouvistes desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Tá vendo aqui uma promessa? Está grifada aqui na minha Bíblia, você pode grifar. Essa é uma promessa de Deus. Eis a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Nós temos uma promessa de Deus para viver uma vida que não se acaba. Mas precisamos buscar viver segundo a palavra, né? Segundo a instrução dele, para que possamos chegar naquilo que já é nosso. Era isso o que eu vos tinha a escrever. Era isso que eu vos tinha a escrever, a respeito dos que vos seduzem. Quanto a vós, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. Assim é ela verdadeira e não mentira. Permanecei nele, como ele vos ensinou. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Palavra do Senhor, graças a Deus. É isso, minha gente. O Senhor quer que permanecemos nele. Essa última parte está falando, tá? Jesus está instruindo, a palavra está instruindo, né? Jesus não, João escreve instruindo. Porque nessa parte aqui da palavra, Jesus já veio, já passou na vida deles, já morreu, já ressuscitou e já subiu para o céu. E aqui a gente está entendendo o início, né,
de, de logo depois que Jesus partiu, como que a igreja se instalou, né? Como que eles foram anunciando, né? Ele está escrevendo aqui para igrejas, para comunidades, para que a fé possa se propagar. Aí a gente vai entender como foi nascendo a igreja, né? Como que foi Jesus aqui na Terra, de compreender esse princípio, esse início, de como eles tiveram que lutar para que hoje nós tivermos essa fé. E aí você vai compreendendo a palavra, né? O que que era a missão de Jesus aqui para a Terra. Que nós já estamos vendo os discípulos levando essa mensagem para mais pessoas, para mais comunidades, né? Para o cristianismo se instalar no mundo, né? E aqui são instruções valiosas que São João, né? O apóstolo João vem nos dar. E ele está falando que naquela época tinha anticristos. O que é isso? Pessoas que se fingiam ser o que não eram. Iam pregar um evangelho de uma forma diferente. Pessoas que queriam modelar a forma do evangelho. E João está falando, né? Para tomar cuidado com essas pessoas. O evangelho não é mutável para te agradar. Muita gente acha que o evangelho vai ser... Ah, eu não concordo com isso, acho que a vida tinha que ser assim, assim, assado. Tudo bem, você não precisa concordar. Mas o evangelho, a palavra, não vai mudar por causa de você. Vai permanecer assim. Se você faz opção por seguir algo diferente, que não está na palavra, que não é instruído pela palavra, você é livre para isso. Mas não queira questionar aquilo que é imutável. Não queira achar que o evangelho vai se modelar para te agradar, não. Para caber aquilo que você acha que não é errado, que é certo. Não vai modelar, não vai mudar. A palavra de Deus, minha gente, já tem mais de 2000 e tantos anos, que ela é a mesma e ela vai ser sempre a mesma. A Bíblia não vai se modelar a você, para você poder ter o seu pecado de estimação, para você ter os seus costumes que você acha que não está errado, que você acha que deveria ser mais flexível. Não. O que está aqui, está aqui. Você decide viver ou não. É simples assim. Então hoje nós trabalhamos o capítulo 1 e 2, amanhã a gente vai para o 3 e vai ser sensacional, cara. Depois vocês comentam aqui, deu para compreender, deu para entender, foi valioso essa primeira e segunda parte para vocês. Deixa nos comentários para mim entender. Se tiver alguma dúvida, como eu falei, pode mandar aqui também, pode me chamar no meu direct.